Deus, Pai, nós louvamos e adoramos o Seu nome, principalmente por estarmos vivos, ó Pai, pela Sua misericórdia, estarmos aqui com saúde, ó Pai, por termos a oportunidade de estarmos reunidos, ó Pai, em Seu nome, para meditar na Sua palavra. Senhor, peço nesse momento que o Senhor possa esvaziar as nossas mentes de qualquer preocupação, os nossos corações de qualquer aflição, e nos enchermos do Espírito Santo, ó Pai, para que possamos estarmos preparados para ouvir a Sua palavra e meditarmos sobre ela. Ser com todos os nossos irmãos que estão a caminho do templo, guarde-os com os seus anjos, que eles possam chegar lá em segurança e que possamos, após essa escola bíblica dominical, seja remotamente ou presencialmente, estarmos em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Te agradecemos por tudo, principalmente pelo dom da fé em Cristo Jesus, que nos fez tirarmos a nossa venda da nossa cegueira e vermos a verdade através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. 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 Vamos começar então, meus irmãos. Vocês já estão vendo então o nosso slide da aula. Bom dia, Carlinhos, que você chegou. Eu vi aí que você está aí na área. Bom dia. Essa vai ser a nossa aula de hoje. A aula que vai falar sobre expiação. Deixa eu ver aqui o que escreveram aqui. Tá. Perfeito. Então, meus irmãos, esse título dessa lição de hoje, eu acho que todos são de comum acordo de que é uma palavra diferente, é uma palavra estranha do nosso vocabulário, né? Claro, para nós que somos de igreja, a gente está familiarizado com ela, né? A gente fala sempre, né, sobre a questão da expiação, do sacrifício. A gente, quando está falando do Antigo Testamento, os sacrifícios que eram para expiação, os sacrifícios para culpa, tudo que girava ao torno do sacerdócio no Antigo Testamento tinha um pouco dessa palavra, né? E tem até um termo que a gente usa recentemente, que está no nosso vocabulário, né? Que é a noção de alguém ser o bode expiatório, né? Mas toda vez que eu escutava aí, mas é engraçado que toda vez que eu escutava esse termo, eu não fazia associação à expiação. E aí eu nunca entendi direito, aí só depois de muito tempo, tá. Então é isso, bode expiatório. Então, o que acontece? É uma palavra diferente, é uma palavra estranha, e aí a gente vai agora entrar em contato, primeiro falando sobre a definição, e aí a gente vai tentar estar bem familiarizado com ela para depois irmos para o Novo Testamento e ver o olhar que os autores, especialmente Paulo, vai trazer a questão da expiação, tá? A primeira questão aqui é a definição, que está na revista, vocês que leram, isso já está lá... Cadê? Mudei a página aqui. É logo no primeiro parágrafo, quando diz assim: o conceito de expiação retrocede ao Antigo Testamento, em que Deus estabelece um sistema pelo qual o povo de Israel pudesse fazer expiação por seus pecados. Expiar é fazer emendas, é acertar as coisas. Então, de uma maneira muito clara, quando a gente fala sobre aqueles rituais que foram definidos por Deus, especialmente que tem uma concentração bastante
elevada ali no livro de Levíticos, né? Que a Torá, né, que é a Gênesis a Deuteronômio, tem um conjunto de informações que mostram a maneira como o ser humano deve adorar esse Deus. Mas em Levítico tem a questão do ritualismo, né? As roupas que os sacerdotes vestiam, os animais que eram oferecidos como sacrifícios. Que mais? Todos os detalhes, as dimensões do tabernáculo, que só ia ser... Não, que na verdade o tabernáculo era aquela construção móvel, né, que ia andando com eles no deserto. Então, tudo isso foi estabelecido por Deus para um único fim. Hein, Will? Dá licença, professor, dá licença. Pois não. Mesmo nas tendas móveis, existia lá a pia da expiação, onde jogava parte do sangue do animal, do cordeiro, mesmo naquela época, ou seja, quando o templo, vamos chamar assim, era móvel. Eu tive o desenho quando que você tem a tenda e mais um cercado, uma tenda no meio com cercado em volta. E do lado esquerdo tinha a pia da expiação, do lado esquerdo, que é onde o sacerdote, não o sumo sacerdote, mas o sacerdote permanecia ali para receber, examinar o cordeiro e perceber se ele era perfeito para fazer o sacrifício. E ali existia a pia, que aí, em alguns casos, você encontra o tamanho dela e o peso, que não era tão levinho assim, que era feito de metal, E aí outra história. Obrigado, desculpa a intervenção. Olha esse detalhe que o Carlinhos deu, gente. A questão de conferir a perfeição do animal. Isso daí era um ofício sacerdotal. É muito interessante isso, porque fazia parte da adoração a Deus. A pessoa que ia oferecer o sacrifício pelo seu pecado, ela levava ao sacerdote um animal que não podia ser caolho, não podia conter defeitos, não podia ter membro amputado, ferimentos. Então, isso já diz alguma coisa sobre o que a gente vai falar. Juliana, você levantou a mão? Até mancha, né? E tirar uma dúvida. Ontem nós celebramos, né, os 503 anos da Reforma Protestante e tem toda aquela questão das indulgências, né, que eram cobradas para garantir o acesso ao céu, né? E aí eu fiquei na dúvida agora. As indulgências e qualquer analogia quanto a isso pode ser considerado também expiação? É uma dúvida mesmo. Foi uma boa dúvida, e eu acho que a gente precisa falar sobre isso, porque há uma questão que eu não sei qual vai ser as próximas lições, mas a questão da palavra de Deus quando a gente fala sobre aquele termo da progressiva revelação de Deus, algo que vai sendo incrementado ao longo das eras, a gente chama de dispensação, né? Então, a dispensação do Antigo Testamento, ela diz respeito a todo esse proceder que é envolto pelos rituais de expiação, né? Isso na dispensação do Antigo Testamento, algo que era anterior à nova dispensação. E qual é a nova dispensação? Que é a pessoa de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz, né? Isso já estou antecipando aí a aula, porque isso é importante a gente falar. Então, o que acontece na expiação definitiva de Jesus Cristo? A partir de então, o sacrifício é perfeito. Você não tem mais como incrementar nenhuma ação, nenhum ritual que possa trazer salvação.
Jesus fez todo o trabalho ali na cruz. Deus fez a salvação, executou toda a tarefa de sacrifício. Então, não cabe a ninguém dizer, olha só, já que você está em pecado, hoje, né? Hoje não cabe a ninguém chegar a dizer, ó, você está em pecado, você tem que fazer não sei quantas orações, você tem que dar uma oferta maior para a igreja, você tem que fazer... Todas essas coisas são completamente inúteis e são são uma desvirtuação mesmo do conceito do sacrifício definitivo do Senhor Jesus Cristo pelas É nossas como vidas. se não tivesse o sacrifício de Jesus sido suficiente, né? Quer Exatamente. dizer, é um erro, né? É só para ratificar assim a questão, porque justamente foi quando houve o estudo bíblico, né, a leitura bíblica de Lutero, que várias coisas foram surgindo e ele foi começando a questionar isso. Então, assim, ratifica o que nós ontem, inclusive, celebramos, né, a gente ter o acesso à palavra, né, de Deus, para a gente não estarmos hoje em dia cometendo isso, porque é esse ponto que eu queria chegar. Infelizmente, eu entendo e vejo que ainda há uma prática de indulgência, não no mesmo formato anterior, mas ainda há uma prática, infelizmente, de indulgência que faz essa confusão. Na hora que você cobra alguma oferta maior, na hora que você cobra alguma coisa que a pessoa faça, seja no cristianismo, né, ou fora até, mas vamos pensar no cristianismo, não só na igreja evangélica, mas em outras igrejas cristãs, digamos assim, que até reconhecem Cristo, né, como filho de Deus, mas é como se o sacrifício na cruz não fosse suficiente. Você ainda tem que subir escadarias, você ainda tem que pagar promessa, você ainda tem que fazer várias coisas, né? É por isso que eu perguntei se não seria, no modo atual, uma maneira incorreta da pessoa ainda achar que tem que fazer ainda alguma expiação, né? Como se a morte de Cristo na cruz não tivesse sido suficiente, né? Isso daí cabe muito estudo bíblico para que a gente possa ter essa dimensão de que realmente qualquer coisa que você queira incrementar ao sacrifício de Cristo é errado. É errado. Você está diminuindo o sacrifício de Jesus Cristo, né? Carlinhos, você levantou a mão? Pode falar, meu irmão. Sim, Constante, na verdade, eu quero lembrar a nossa irmã fatos históricos. A igreja vinha muito bem na sua divisão, e, claro, cada povo tinha a sua ritualística de servir o seu próprio Deus da sua própria forma. Quando Constantino resolve assumir, o rei Constantino, que era um analfabeto, ele vivia à base daquele pessoal que cercava ele, dos sacerdotes e tal. Então, ele resolve unificar os cultos. E aí, ao unificar, ele passa a todos ser cristão. Todo mundo tinha que servir a Cristo como o rei servia a Cristo. E aí as pessoas começaram... A ceia acontecia todos os dias, a ceia do Senhor, que, na verdade, era uma festa. E a ceia começou a ter alguns vultos, algumas coisas. Por exemplo, nesse período, as pessoas lembravam do pai que morreu não sei quanto tempo e trazia aquele pedaço de osso e botava debaixo da mesa da ceia. E aí surgiu o culto aos mortos. As pessoas traziam alguma coisa da sua preferência lá do seu culto e botava debaixo da mesa. Então, a ceia do Senhor passou a ser uma grande festa. A grutaria, a bebidice, as coisas começaram a surgir, a se espalhar de uma forma tão grande que a expiação, que era, naquele momento, naquela época, deveria ser cada um na sua, fazendo da sua forma, se juntou tudo e cada um resolveu a fazer uma bagunça. Aí surge
a Maria, a assessora a Maria, a mãe de Jesus, o culto aos mortos, a oração através do texto, do terço, porque as religiões pequenas foram se infiltrando e botando ali as suas crendices. Foi nessa hora que Constantino alertaram a ele e ele fez uma convocação geral, que todos os crentes, aqueles que criam em Cristo, esses começaram a se afastar, porque perceberam que aquilo ali não era o que Cristo tinha pedido para que eles fizessem. E aí Constantino convoca todos os cristãos para estar junto, para orientar essa ceia. E os cristãos se recusaram a estar presentes. Por isso, hoje, temos o apelido de protestante, porque nessa hora todos os cristãos protestaram. E aí houve de novo racha dentro do reino de Constantino. Então, esse sacrifício continua sendo. Vocês já viram uma pessoa rezando um terço? Um terço tem quase 1 metro. Se esticar ele, tem quase 1 metro. Todos eles são de continhas, de umas pérolas, um colar, né? Tipo um colar. Então, cada um daquele você fala: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, aqui na terra como no céu. E assim vai. Aí você passa para a segunda continha e repete a mesma coisa, e passa para a terceira e repete. E é um sacrifício inútil, que os católicos usam até hoje. E os católicos usam. E os espíritas, os macumbeiros, usam o chamado breve, o cordão de proteção para fechar o corpo. E aí tem um monte de coisa que saiu totalmente dessa indulgência que deveria ser lá no Antigo Testamento, muito antes de Cristo. Isso que o Carlinhos falou, obrigado, Carlinhos, é a questão do protestantismo, diz respeito à Igreja Católica. Isso a gente tem que se lembrar bem disso, porque a Igreja Católica ela é uma instituição, né, que, vamos dizer assim, ao longo da história foi desenvolvendo uma teologia que nem sempre estava alinhada com aquilo que está nas Escrituras, né? Então, você vê muitas coisas acontecendo. A questão da indulgência foi a coisa mais escrachada que aconteceu, tá entendendo? Que é a questão das igrejas ficarem vendendo esses pedacinhos do céu para os fiéis, né? Então, Lutero viu isso e ficou inconformado. Estava estudando as Escrituras e aí tem aquele momento clássico de ele pregar as 95 teses e realmente bater de frente. E é uma coisa assim, vale a pena a gente assistir filmes, estudar sobre a época da Reforma, que também tem lembrando que Lutero não estava sozinho, né? E a Reforma não foi algo pontual, ela foi se desenvolvendo com uma força e pessoas foram agregando. Vale a pena a gente ir estudar a história da Reforma, porque é um momento único na história da humanidade. E assim, os benefícios que a Reforma trouxe foram incríveis, né? Inclusive sobre a área da educação, né? Uma vez que a Reforma vai estar vinculada de uma maneira assim, muito forte com a disseminação da palavra de Deus. Lutero vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão e vai estar trabalhando um idioma que, se não tivesse feito esse trabalho naquele momento, de repente o idioma já nem mais existisse. Então, é muito interessante estudar a Reforma. Mas vamos continuar trabalhando sobre a expiação, meus irmãos. Vamos lá, vamos espiar. Vamos lá. Próximo slide vai falar sobre o primeiro momento onde a gente encontra a palavra expiação nas Escrituras, né? É um texto um pouquinho longo, eu vou ler para dinamizar. Quem tiver Bíblia e quiser abrir, mas eu coloquei o texto aqui. O problema é que alguns dispositivos pode estar muito pequeno. Quem tiver no celular,
dá para fazer o zoom, tá? É bem interessante isso. Aí fica maior. Êxodo 29, a partir do versículo 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão, até pela manhã queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te hei ordenado, por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar será santo. E eu peço desculpa por ler esse texto grande, porque isso daí, na verdade, é um trecho de um momento onde ele está falando da consagração dos sacerdotes, né? A família de Arão é que vai ficar responsável pelo ofício do sacerdote ali, naquele primeiro momento onde Deus está se revelando ao seu povo. E aí você vê aí essa quantidade de palavras sobre a expiação. Porque, basicamente, o que está acontecendo é isso. Vai existir, a partir desse momento, um conjunto de procedimentos que o sacerdote vai fazer para tirar a culpa do pecado do povo. Ele vai fazer... Se a gente fosse falar sobre todos os rituais que fossem ser feitos, a gente tomaria muito tempo, né? Mas, basicamente, a questão do sacrifício expiatório é o que gira em torno de todos esse ritual que eles eram feitos. Tinha a questão das abluções, né, da limpeza do sacerdote para que ele pudesse se consagrar, a questão da vestimenta, a questão da pia que foi falado pelo Carlinhos, a questão onde era derramado o sangue do animal, a questão do sacerdote colocar a mão na cabeça do animal antes de imolá-lo, né? Tinha a questão de aspersão do sangue sobre o altar e sobre quem ofertava também. Então, era um conjunto muito grande de rituais, mas, basicamente, era essa imagem que tem que ficar. A questão do animal que é morto em lugar do ofertante, né? Então, eu queria... Eu peguei esse trecho, depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse capítulo todo, eu peguei esse trecho porque, a partir do versículo 31, começa a aparecer uma pista de um outro momento que fala a respeito de expiação. Alguém se lembrou de um outro texto quando leu esse texto? Alguém se lembra de alguma coisa? A pista que eu dou está em Êxodo mesmo. Abraão, Isaac? Eu ia falar sobre isso, mas ia ser depois. Mas desculpa. Não, mas Professor, dá para perguntar de novo? Não presta atenção. Professor. Não, a minha esposa estava falando comigo um negócio de árvore de Natal aí. O que você lembra quando leu esse texto? Se você lembrou de alguma coisa quando você leu esse texto? Eu lembro da época. Não, eu lembro na minha cabeça vem o que eu... Do texto bíblico. Nós estamos falando das escrituras. Se você leu esse texto e se lembrou de alguma coisa a mais que aconteceu, que diz respeito à expiação. Especialmente aqui no 31, olha só, quando ele fala aqui, e comerão das coisas com que forem feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Aí depois ali no 34 vai estar escrito que,
Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás o que restar. O que vocês lembram disso? Maná que era para um dia. Não. Não? Tem isso. Mas não especificamente essa questão do maná. Mas quem lembra desse texto aqui? Cadê? Era como se fosse a queima de um incenso para chegar ao próprio Deus. Não? Está em Êxodo 12. Quem lembra da instituição da Páscoa? Quem lembra que antes de passar o anjo que ia executar os primogênitos, Deus instituiu a Páscoa para que houvesse a expiação do povo de Deus. Olha só, olha como é que está o texto. Obviamente, o texto é maior, mais uma vez, eu peguei um trecho que diz respeito ao que a gente está conversando. A partir do versículo 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro e um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as fressuras. Nada deixareis dele até pela manhã, o que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Então, você vê aí um lembrete, que você vê o sacerdócio do Antigo Testamento espelhando esse momento único na história da nação de Israel. No momento em que Deus executa, institui a Páscoa como um momento de expiação para que o povo não perecesse, os primogênitos não perecessem à vinda da 10ª praga, né? Ficou claro? O mesmo contexto, uma dúvida. Em Levítico fala muito também sobre expiação, né? Quando Moisés dá as instruções para Arão. É o mesmo contexto de Êxodo? Desculpa, eu não entendi a pergunta. No livro de Levíticos, tem vários versículos que Moisés dá algumas instruções a Arão. Né? Eu queria saber se é o mesmo contexto da expiação. Não. Em termos de tempo, de Êxodo. O Levítico ele vai acontecer. Quer dizer, a gente também não. Depois de Êxodo, fica um pouco mais difícil de precisar quando foi feita a escrita de Levítico, Levítico, Número e Deuteronômio. Né? A gente. Os teólogos não têm como precisar isso. Provavelmente isso foi feito. Toda a redação dos textos foi feita ao longo do caminhar pelo deserto. Mas esse momento da instituição da Páscoa, que a gente acabou de ler, ele diz respeito antes da saída para o deserto. Eles ainda estão no Egito quando Deus institui a Páscoa. Então, é o que vai culminar, né, também a saída deles, porque a partir da 10ª praga, quando o faraó perde o seu filho, né, quer dizer, perde aquele que ia herdar o reino, e aí que ele permite que a nação de Israel saia, né? Carlinhos levantou a mão. O que eu percebo que, na verdade, quando o sumo sacerdote se preparava com todo essa forma, dias antes, a petição não tinha sexo quase por um mês, ficava separado, comia só aquele pão e fazia todo um preparo, entrava lá uma vez por ano, a tribo de Levi, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, tinha todo aquele indumentário especial, né? Aqueles colares, aqueles peitorais cheios de pedra,
todo aquele preparo, e entrava lá depois dos 7 véus, ou seja, no Santo dos Santos, com uma corda amarrada no pé, porque alguns deles estavam em pecado, cometiam algum pecado e era arrastado para fora. E esse sacrifício... Esse detalhe da corda, foi bom você ter mencionado isso, porque isso não está nas Escrituras. Isso daí, isso daí deve estar em algum texto extra-bíblico. Essa questão da corda na cintura do sacerdote. Tem uma lógica, obviamente, porque a questão é, se o sacerdote não se preparou direito, Deus não vai aceitar a oferta, e por ele não ter se preparado, Deus vai consumir, quer dizer, vai executar a vida do sacerdote. Mas essa questão da corda é uma coisa que não está na Bíblia, no nosso cânon das Escrituras. Tudo bem. Aí na hora do sacrifício ele poderia morrer. É um momento. E esse momento desse sacrifício que você acabou de ler, de reunir a família, comer o animal separado, a ovelha e tudo, junto com a família, caso percebesse que não teria condição de comer, seria 2 famílias juntas, e colocar a marca sobre a soleira da porta, do lado de fora, para marcar, porque o anjo da morte viria matando todos os primogênitos, e eles já estavam lembrando, porque tinha ervas amargas, o judeu já estava lembrando do sofrimento com a erva amarga, com o ovo, que era representado como a criação, ou seja, uma nova geração, uma criação, e o cordeiro, que era parte do sacrifício, que lembrava lá das tendas, quando eles estavam ainda como nômades. Então, a diferença desses 2 textos, para mim, está exatamente nisso. Era uma família, antes era um sacrifício quase individual, tinha sacrifício de família também, lá atrás, mas aí era um marco para que o anjo da morte, porque ia matar, não é que anjo da morte que seria o diabo, iria matar todos os primogênitos. Então, arrumado e preparado como o sumo sacerdote, que naquele caso da família era o pai, com cajado, com seu alfar, com a sua, como é que é o nome do seu quipar na cabeça, estava preparado para uma viagem, porque sabia que seria a última praga, e aí seriam liberados para o êxodo. Então, foi o último sacrifício, que direciona ao próprio Cristo, que é o sacrifício vicário, ou seja, o nosso cordeiro imolado, que nos leva hoje à Santa Ceia, a ceia do Senhor, que faz lembrar exatamente o sacrifício de Cristo pelas nossas vidas. Uhum. Eu estou falando isso desse jeito, e peço desculpa, porque quando eu li esse texto, eu era zelador da igreja em Bento Ribeiro. Eu deveria ter uns 20 e poucos anos. 20, 30 anos. E aí, eles queriam me eleger diácono logo no primeiro mês. E eu recorri aos nossos manuais. Só poderia ser eleito diácono depois de um ano de membro da igreja. E eu liguei para o meu pastor para segurar minha carta de transferência, para me ser aceito por jurisdição para ganhar tempo, porque eu via uma coisa muito errada. Os diáconos preparavam a Santa Ceia, mas eles preparavam, era uma bagunça. E quando eu fui eleito diácono, no mesmo ano que fui eleito, eu fui eleito presidente. O que eles faziam? Eles cortavam o pão, o que sobravam, eles tomavam com o próprio vinho que ia ser servido à ceia. E o que sobrava da ceia, depois, era recolhido na cinza diaconal, alguns diáconos botavam no saco do pão para os vidas e levavam para casa. Aquele pãozinho cortadinho já, para comer em casa.
Carlinhos, Quando eu vi aquilo, eu não tinha autoridade e ficava... Eu vou só pedir para você ser sucinto, porque a gente tem um tempo, mas eu desculpa, não vou quebrar o que está falando, não. Mas pode continuar. Uhum. Aí, o que fiz eu? Deus me iluminou e eu li esse texto aí e percebi que aquilo era uma coisa mais séria. E aí passamos a exigir, que aí eu era o presidente, gente, nós vamos orar primeiro. E o que sobrar, quando terminou a ceia, o que sobrar, eu juntei tudo, fiz um pacote, até o vinho, joguei fora no lixo. Eu fui muito criticado por isso, mas, graças a Deus, o tempo que eu passei em Bento Ribeiro, mesmo depois de presbítero, às vezes ia lá, passava lá com os irmãos, eles estavam orando, de joelho, para preparar a Santa Ceia. Então, a importância da gente deixar o sacrifício entrar na nossa vida fica assim, fica natural, se a gente não perceber o sacrifício de Cristo. Desculpa, irmão. Nada. Obrigado, Carlinhos. Eu não falo mais, Chico. Duvido. Deixa eu falar uma coisa, então. Gente, o que tem que ficar claro obviamente que se nós fôssemos falar sobre todos os rituais e todo o significado que existir a respeito desses rituais, a gente vai perder um dia inteiro falando sobre ele. O que tem que ficar claro aqui é se vocês estão vendo a questão da expiação. Vocês estão vendo que tanto no texto que a gente viu do sacerdócio, quanto nesse agora, a questão da morte substitutiva. Se vocês estiverem enxergando isso é o que precisa ficar. Por quê? Porque, como o Carlinhos falou, isso está direcionando a Cristo. E aí, eu queria que a gente falasse sobre mais um texto do Antigo Testamento anterior a esse, que o Denilson já antecipou, porque quando eu fiz a pergunta do que lembra antes, ele já falou de cara o que eu queria falar por último, que é esse texto aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Esse aqui, o de Gênesis 22, gente. Olha a expiação acontecendo aí. É muito interessante isso, porque uma vez eu estava vendo um pastor, teólogo, falar, e ele me falou que ele não conseguia, isso daí é uma opinião dele, obviamente, a crítica cabe, mas não é o ponto de discussão aqui, onde ele falou que ele não encontrava ponte desse texto para Cristo. Assim, eu acho assim que eu não sei, eu não entendo de originais muito bem, embora eu esteja estudando hebraico, né? Eu não sei muito bem por qual critério que ele usou isso, mas quando eu olho para esse texto, se eu não consigo enxergar Cristo, eu digo que eu sou muito cego. É a minha dificuldade, inclusive, de encontrar, de repente, um judeu e dizer, não está falando de Cristo nesse texto? Olha só como é que diz o texto. Gênesis 22, a partir do versículo 29, a partir do 9. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor. Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs Abraão por nome aquele lugar, o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, meus irmãos, olha só que texto precioso, porque a gente pode dizer, feita essa digressão a respeito da expiação, que o cerne da expiação está nisso. Quer dizer, Abraão tinha uma aliança com
com Deus, né? Ou melhor dizendo, Deus tinha uma aliança com Abraão. E aí tem esse momento estranho na vida de Abraão, onde Deus pede a vida do seu filho. E aí, se você analisar bem a história de Abraão, você vai ver que ele não foi aquela pessoa assim, né, obediente em tudo. Quem olhar vai ver que vai ter momento ali onde ele vai chegar num povo, onde ele vai dizer para a esposa dele, ó, aqui o povo é perigoso, né? Eles vão querer me matar para possuir você. Vamos dizer que você é minha irmã e aí tá tudo tranquilo. Então, o Abraão que obedece a Deus nesse mandato que Deus está falando de entregar o seu próprio filho é o mesmo que desobedece, que comete, melhor dizendo, tem esse tipo de conduta, né? É o mesmo Abraão que quer dar um jeitinho quando Deus promete a ele que a sua descendência vai ser o povo escolhido e que vai ser descendente de Sara e não de Agar. Então, mas ele vai lá e coabita com Agar e tem Ismael. E Deus vai ter que dizer, não é Ismael, é Isaac. Então, esse Abraão que obedeceu a Deus, nós estamos falando de um homem que é desse homem que a gente está falando. E a gente poderia estar dizendo assim, não, mas a questão, isso daí foi uma prova de Deus para ver a obediência de Abraão, né? Uma vez que é o patriarca da nação, então, se ele fosse obediente, então seria um bom patriarca. Mas a questão do sacrifício substitutivo acontece ali no final. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Então, você já vê aí que a história de Israel, ela tem a questão do sacrifício substitutivo como uma marca de Deus para fazer a expiação da mancha do pecado ali no povo. E o que direciona ao sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso horário. 10 horas em ponto. E a gente vai falar agora sobre alguns textos que falam sobre a expiação que Deus fez através do Senhor Jesus Cristo. Na plenitude dos tempos, quer dizer, depois de toda a dispensação do Antigo Testamento. Alguma dúvida até aqui, gente? Algum comentário? Fiquem à vontade, porque a gente vai ler alguns textos bíblicos. Alguns textos a gente já falou em aulas anteriores, mas é sempre bom ler de novo, porque eu acho que a gente corre muito risco de criar as nossas próprias ideias emaranhadas com as palavras de Deus, e quando a gente não conhece, quando a gente não está muito familiarizado com os textos, a gente acaba deixando as nossas ideias prevalecerem, né? Will? Pode falar, Denilson. Não, eu sempre que eu não vejo esse texto, eu me lembro, assim, comparando, né, o cristianismo com religiões pagãs até assim, desse período, foi o mais perto que se passou de um sacrifício humano, né? Ele não se consumou, né? Religiões pagãs tinham essa prática de sacrifício humano, né? Você pegar os nórdicos, né, mais recentes, eles tinham essa prática, né? Sacrificavam ao deus Odin, né? Sacrificavam pessoas e tantas outras, né? Assim, no cristianismo, o mais perto que tu vê isso, mas isso aí é exatamente o que você falou, né? Uma amostragem de Jesus, né? Apontando para Jesus, né? E na verdade a gente vê que Deus preparou tudo em Jesus, ó. Então eu vou mostrando lá atrás, os slides anteriores, né, estão aí, né, para a gente ver. Perfeito. Will, é significativo o fato de Deus falando assim depois. Olha só, gente, o que ele fala para Abraão? Pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. É muito nítido, né? É muito nítido isso, né? Ricardo, então, pode falar? Tá me ouvindo? Tá muito baixo? Não, pode falar. É interessante quando Deus fala, né, que agora sei que temes a Deus, né? Deus sabe todas as coisas, né? Na verdade, ele estava mostrando para Abraão, olha, Abraão, agora tu sabes que tu me temes.
não, né? Porque Deus sabe todas as coisas, né? Deus já sabia, mas Abraão não. Abraão não sabia se ele temia ou não. Então, ele mostra para Abraão o quanto Abraão teme a Deus. Porque o texto está dizendo que agora seis que temes a Deus, né? Assim, como se esse sentimento, essa sabedoria Deus não tivesse, né? Mas não é por aí. Eu só queria fazer mais um relato dessa questão da oferta, né? Da expiação, que está lá nos primórdios da Bíblia, né? Lá em Gênesis 4:4, né? Que a gente lê lá que da oferta de Caim e de Abel, né? O Abel ele trouxe as primícias do seu rebanho e da gordura deste, né? Apresentou diante de Deus. Enquanto Caim ele trouxe não das primícias, mas trouxe apenas um fruto da terra, né? Caim era lavrador e Abel era pastor. Então, aí nós vemos aí a Caim, Abel, vemos Abraão. Então, essa questão da expiação, ela foi sistematizada por Moisés, né? Quer dizer, não por Moisés, mas por Deus, né? Ali na instituição da Páscoa, e depois foi colocada no papel por Moisés e tudo mais, mas ela vem desde dos primórdios da humanidade, né? Sempre após o pecado, né? Na verdade, após Adão e Eva pecarem, sempre vai ter que morrer algum animal para que eu possa viver, né? Isso acontece quando Deus tem que matar alguns animais para poder fazer roupa para Adão e Eva, né? Então, assim, por causa do pecado, os animais começaram a morrer injustamente, né? Assim, não injustamente, não sei se vocês estão entendendo, mas eu só queria deixar essa palavra, assim, que na verdade é bem mais primordial, né? O conceito de expiação, né? Tá? Sim, isso que você está falando, Ricardo, é porque a gente tem que delinear a nossa linha de estudo. Isso que nós estamos estudando de uma maneira muito supérflua, vamos dizer assim, porque, quer dizer, supérflua soa muito pejorativo. Superficial, talvez. Isso que a gente está fazendo ao nível introdutório, melhor dizendo, é teologia sistemática. Esse material do Sproul, esses 3 livros que a gente vai estudar, a gente já está no meio dele praticamente, é teologia sistemática. Nós estamos trabalhando a Bíblia segundo temas, né, que são princípios que estão nas Escrituras, isoladamente. Primeiro a gente falou sobre o Espírito Santo, nesse caderno Espírito Santo, depois sobre o pecado, e agora a gente está falando sobre a salvação. Isso é trabalhar sistematicamente. Mas isso que você pontuou aí, Ricardo, diz respeito a uma outra parte da teologia que fala sobre teologia bíblica. E aí, isso que você está falando especificamente diz respeito à teologia do pacto, né? E, de fato, isso que você falou realmente aprove a Deus mostrar, através da história do povo de Israel, que a questão da expiação é central do início ao fim do Antigo Testamento, né? É para a gente em Cristo. O que é para a gente em Cristo, hoje, no Antigo Testamento, quer dizer, na primeira dispensação, dizia respeito à expiação, né? A expiação, o sacrifício de substitutivo do animal, algo que apenas espelha aquilo que ainda vai vir, que é perfeito, né? Então, bem lembrado, Ricardo. Muito legal o seu posicionamento. E a Juliana também levantou a mão, acho que ela quer falar. Não, é só uma questão, porque no final das lições tem sempre umas questões para discussão e avaliação, né? E a maioria eu fico com clareza, assim, para responder.
E algumas eu fico assim, poxa, talvez uma outra pessoa que vai depois escutar, né, o áudio, o vídeo, né, que não seja, digamos assim, cristã, ou até que seja cristã, mas não tenha. É aquele ponto que eu falei do estudo bíblico, né? Já na última lição, do aprofundamento. Pode ter alguma dúvida. Aí eu não sei de que forma a gente poderia, de repente, linkar essas questões da lição ao longo, entendeu? Da palavra. Porque, por exemplo, tem uma questão aqui que eu não sei se vai ser abordada até o final, tá? Mas assim, que eu achei bem interessante a gente falar dentre todas, e várias a gente já até respondeu aí nesse momento até agora que a gente tem falado, né? Que você tem falado, Will, que é que resultado a expiação realizada por Cristo produz em nossa vida e em nossa comunhão com Deus. Porque às vezes pode parecer que essa questão da expiação é uma questão do Antigo Testamento, que quando veio Jesus, ele foi o cordeiro, né? E substituiu todos os outros sacrifícios, foi único, e acabou aí. A expiação é algo que está distante, né, da minha vida. Né? Algumas pessoas podem pensar dessa forma, associar ela a um período exclusivo, passado, e que é desconectado ao nosso presente. Então, assim, dentre todas as questões da lição, eu achei essa muito, muito interessante. E Sim. Confesso que, assim, levantei alguns pontos, mas não sei se os pontos que eu levantei são esses mesmo, né? Então, fica com uma sugestão, de repente, eu não sei se existe respostas para essas questões num livro do professor, alguma coisa assim, mas talvez não existe, né? O material que eu tenho é igual ao de vocês. Ah, tá, mas às vezes eu tenho algumas dúvidas, assim. É o mesmo que eu tenho aqui. Às vezes, como eu não tenho um estudo aprofundado, teológico, né, digamos assim, teologia sistemática, essas coisas, eu não tenho. Aí eu fico, que nem eu falei, às vezes eu fico com alguma dúvida assim, gente, será que eu construí a resposta, né? Será que é essa? Mas essa questão mesmo de trazer essa questão da expiação para hoje, né? Para nossa comunhão hoje, eu achei bem interessante. Assim, eu não sei se você estava previsto, mas já que a gente está falando tanto da expiação, que é o tema da lição, né? Eu destaquei essa questão aí das questões aí propostas pela lição de Sproul. Uhum. Não, é ótimo. As perguntas são ótimas para a lição, para fomentar aquilo que a gente está aprendendo. Eu geralmente não trabalho as perguntas. Isso tem a ver com a minha metodologia, né? Porque eu penso assim, eu acho que o importante da gente lidar com o estudo é lidar com todo o conteúdo para ver como cada um consegue responder essas perguntas, né? Mas claro que a gente pode fazer alguma coisa, como, por exemplo, essa pergunta que você colocou. Por que a expiação realizada por Cristo envolve substituição? E essa pergunta. Não, é a 4, né? Que resultado a expiação realizada por Cristo produz em nossa vida e em nossa comunhão com Deus? Eu acho que sobre isso tudo que a gente falou, não diz muita coisa para aqueles que ainda não estão familiarizados com os textos do Novo Testamento. Mas esse link, sacrifício de Jesus Cristo com a expiação do Antigo Testamento, é totalmente necessário para falarmos de salvação. Porque uma vez que você não consegue fazer esse link, claro, não estou falando especificamente de você, Juliana, nem de ninguém aqui da classe. Eu estou falando para pessoas que não conseguem ver o sacrifício de Jesus Cristo como algo redentivo. A pessoa vai olhar e dizer assim, morreu injustamente. Jesus está ali, Jesus morreu na cruz porque ele é coitado, né? Ele era um homem tão bom e as pessoas injustamente mataram ele. E não passa disso.
E aí você pensa assim, ué, mas foi só isso que aconteceu? Foi uma injustiça e mataram um homem inocente? O que mais tem que ser dito a respeito disso? Tem que ser dito aquilo que o Antigo Testamento já falou, de que Jesus era perfeito, que o sacrifício dele foi substituir o seu povo, substituir a mim, substituir a você, que creem que ele executou esse serviço. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia. Essa acabou ficando redundante, boa notícia do Evangelho, porque Evangelho significa isso, boa notícia. Então, isso faz toda a diferença. E esses textos que eu vou mostrar agora para vocês do apóstolo Paulo vão deixar o formato que eu acho que responde melhor essas questões. Então, Juliana, a resposta ainda não foi dada, mas eu acredito que o texto agora vai falar. Carlinhos, eu vou pedir para que você... Muito rápido. Gênesis 22, que você fala de Abraão, a gente encontra quase a mesma situação lá quando Jesus fala para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Te amo, Senhor. Pedro, era a mesma coisa, ou seja, Deus falando com Abraão e Deus, Jesus Cristo, Deus, falando com Pedro, que estava falando diretamente com a gente. E o importante é que a gente não esquece do sacrifício de Jesus, não é porque ele morreu na cruz, não. Não é só por isso, não. É porque é o único que ressuscitou ao terceiro dia. Obrigado. Vamos ao texto bíblico, né, Carlinhos? Olha só o que diz em Romanos 3. Mas agora, a partir do versículo 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé. A gente falou muito isso ontem, né, do dia da reforma. Independentemente das obras da lei. Isso daí é um texto que está falando muito para a realidade do povo judeu ali naquele momento do partido do farisianismo, é isso? Não vou falar difícil. Do contexto fariseu do povo de Israel, né? As autoridades do povo eram que detinham as escrituras, o Torá, como a lei preciosa de Deus, e eles tinham muito orgulho de fazerem de todos os ritos, né? Eles tinham todo um conjunto de regras que faziam, e aí, no final das contas, você tinha pessoas que não eram gratos pela expiação. Não havia nada de expiação ali no povo fariseu, o povo não entendeu ainda. Naquele momento ali do povo de Israel, naquele contexto próximo ao tempo de Jesus Cristo, os israelitas não entendiam essa questão da expiação, a questão de Deus trazer a regeneração através da substituição. E o texto bíblico mostra que Jesus Cristo é essa expiação perfeita para todos, né? Aqueles que creem, né? Então, faz toda a diferença, Juliana, para você que fez a pergunta 4, né, da lição,
porque ela diz respeito a algo que antes era a nossa condenação. Porque o que a lei de Deus poderia trazer para a nossa vida uma vez que a gente não conseguia obedecer? O fariseu achava que seguia, mas Jesus mostrou que eles não seguiam. Então, todo o orgulho farisaico é o orgulho do homem que acha que não precisa de redenção. E é isso que o sacrifício de Jesus Cristo faz na cruz. Ele mostra o próprio Deus encarnado executando, recebendo no seu corpo a condenação que cabia a mim e a todo o seu povo escolhido. Ficou claro, gente, esse texto, a dimensão que a gente tem que ter a respeito da expiação? Porque uma vez que a gente olha para o sacrifício de Jesus Cristo e diz que só aconteceu uma injustiça ali, quer dizer, ele morreu porque não cometeu um delito, isso acontece o tempo todo na humanidade, mas o que está acontecendo ali no sacrifício de Jesus Cristo é, de fato, a condenação que cabia a mim, a você e a todo ser humano. Entenderam? Eu acho que a gente tem só mais 5 minutos para falar, então eu não vou passar todos os textos. Eu só quero concluir. Deixa eu ver se eu consigo avançar aqui para o último slide. Não, peraí. Vou avançar aqui um pouquinho. É esse aqui. Todos os textos estão disponíveis na lição e, pela questão do tempo, a gente não vai tratar sobre eles, mas eu acho que está bem claro essa questão do sacrifício de Jesus como sendo a expiação definitiva pelo seu povo. Olha o que diz em Tito 3. Apóstolo falando a Tito, né? Uma carta pastoral. Diz assim, a partir do versículo 1. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra, não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de nossa sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados pela graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E é assim que eu queria concluir essa lição, tentando mostrar para vocês a dimensão exata do que foi o sacrifício de Jesus na cruz. É interessante, eu acho que assim que para nós, que nós temos uma certa familiaridade com os textos bíblicos, e, no final das contas, a gente acaba conversando um pouco mais sobre essas questões. Temos certa facilidade para lidar com a questão do sacrifício de Cristo como sendo algo substitutivo pelas nossas vidas. Mas o homem moderno, o homem pós-moderno, o homem, na sua natureza pecaminosa, não consegue ver isso. E é por isso que a gente entende, a gente está falando isso depois de a gente falar sobre a questão da predestinação e falar sobre a eleição, porque se não é o próprio Deus colocando na nossa mente a ideia de que nós somos regenerados por causa do sacrifício de Cristo, quer dizer, a nossa comunicação com Deus foi restabelecida, nós nunca conseguimos fazer isso, por mais que nós sejamos pessoas que sejam um exemplo em bondade, em executar a caridade ao nosso semelhante, ou façam as melhores coisas ao nível dos olhos humanos. Eu acho que eu corri um pouco nessa última parte, mas eu acho que ficou claro. Alguém tem alguma dúvida, gente? Pode ficar à vontade para perguntar, viu?
Eu senti agora que eu acelerei nesse final da aula. Esse foi o último slide, gente. Eu vou até fechar aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse texto ou qualquer outro que a gente tenha falado? Carlinhos, você que tinha levantado a mão e não falou naquele momento, pode falar agora. Eu estou doido para falar, mas não posso, porque eu estou aqui dentro do templo. Mas a obra expiatória de Cristo, né, está em toda a Bíblia, rapaz. E se não fosse o sacrifício do Senhor Jesus lá na cruz, né, para pagar o preço do nosso pecado, o que seria de nós? Então, realmente, tem tudo a ver com a salvação, né? A obra vicária do Senhor Jesus, ele sendo né, dando a sua vida por nós que deveríamos estar ali pagando o preço do nosso pecado, e Jesus fez isso por nós. Então, a expiação é totalmente bíblica, totalmente, eu acho que todas as religiões acreditam na expiação, né, que Jesus morreu em nosso lugar para pagar o preço do nosso pecado, que era feito antigamente através dos animais, né? Como nós vimos na lição, o cordeiro, né? Ele tinha que ser morto para aplacar a ira de Deus sobre o nosso pecado. E Jesus fez isso, né? Foi o cordeiro pascual, foi aquele que cedeu por nós, né? De uma maneira assim perfeita, né? Total, digamos assim. Não precisou mais, depois do sacrifício de Cristo, a gente sacrificar animais, porque Jesus foi o Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo e que se deu por nós. Então é isso. Essa lição é essencial para a vida do cristão. Uma coisa que você falou que talvez tenha passado despercebido, quando você fala em relação a todas as religiões entendem a questão do sacrifício substitutivo de Cristo, vamos pontuar. A questão do Antigo Testamento, eu acho que é um espelho de todos os ritos, assim, vamos dizer assim, que oferece, porque obviamente o povo de Israel estava no meio de outros povos que também praticavam sacrifício de animais, mas não tinham esse viés da expiação. Essa que eu tenho que ficar pontuado. Por que para nós, Jesus Cristo é o que ele é? O nosso Deus que se sacrificou. Porque Deus já tinha revelado isso no Antigo Testamento. Então, essa dimensão da expiação, ela faz toda a diferença para entender o sacrifício de Jesus Cristo. E outros povos de outras culturas, de outras religiões, nunca vão entender isso. Nunca vão entender. Will. Pode falar, Denilson. Não, assim, dentro desse contexto que você está falando, uma coisa muito interessante quando tu vê o sacrifício, né, de uma vida em outras culturas, outras religiões, normalmente a oferenda daquele que acredita àquele Deus, né? O fluxo é esse. O adorador está oferecendo àquele Deus. Mas no nosso caso da expiação, a gente vê que é um fluxo inverso, né? Esse sacrifício ele veio em relação àquele que foi eleito, ao adorador, para a salvação dele. Perfeito. Essa é uma grande diferença. Juliana levantou a mão, queria falar. Desculpa interrompendo vocês, porque a gente está se aproximando do horário do início. O Guilherme está mostrando aí. Daqui a 3 minutos vai começar o culto. Pode falar, Juliana. A gente já vai assistindo pelo Guilherme. Uma dúvida na questão 4, sobre aquela questão que eu apontei, né? Que resultado da expiação realizada por Cristo produz em nossa vida e em nossa comunhão com Deus. Essa primeira parte ficou bem clara para mim, né? Na verdade, eu já tinha esse esclarecimento. Através do sacrifício da cruz, né? Da morte de Jesus e principalmente, como o Carlinhos ressaltou, a ressurreição no 3º dia, provando que é realmente Deus, né? Ela nos religa ao Deus Pai, ao Deus Criador, né? E aí entra aquela questão que nós já falamos anteriormente, através de um processo de eleição, nos predestinou, nos deu o dom da fé, e nós temos esse exercício do dom da fé que gera em nós essa vontade de buscarmos cada vez mais Deus, porque sem isso a gente não estaria buscando a Deus.
O outro ponto que eu também encaminhei através dessa questão, e aí entra a minha dúvida, e como não foi falado, eu falei assim, eu acho que eu pensei errado, por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, é o seguinte, na hora que Jesus morre na cruz, né, nos liberta, né, da condenação, tá? Por eleição, por predestinação, ok. E somos religados a Deus Pai, Criador, tá? Como discípulos de Jesus, após isso, ele também não devemos buscar nos sacrificarmos a nossa carne, sacrificarmos os nossos desejos, sacrificarmos todas as opções que a nossa natureza pecaminosa nos direciona para seguir a Cristo, né, como confirmação. Por mais que a gente fale, né, o texto deixa bem claro, não há expiação, não há sacrifício nenhum que nós possamos fazer para nos salvarmos, né? Mas não exige da gente sacrifícios no sentido de mostrarmos, não é mostrarmos, mas de consequência de termos sido eleitos, predestinados, e pelo dom da fé, não existe. Entende o que estou querendo dizer, gente? Não sei se eu fui clara. A expiação não pode entrar nessa questão, não para conseguirmos a salvação, mas como consequência de sermos salvos. Porque eu penso assim, quantas escolhas me vêm na cabeça e na hora o Espírito Santo me toca e me mostra e me faz buscar a santificação e não escolhermos essas escolhas que seria a carne. Uma ira, uma coisas simples mesmo do cotidiano, né? A preguiça, às vezes, de ler a Bíblia, de orar, às vezes está cansado de deitar e o Espírito Santo te incomoda e faz você buscar a palavra, faz você buscar a Deus pela oração, coisas mesmo do cotidiano. Isso também não entra nesse contexto? Porque, como não foi falado nesse sentido, eu imaginei que tivesse sido errado esse meu encaminhamento. O Guilherme lembrou que o culto já começou. Vamos fazer o seguinte. Deixa para a próxima aula. O início a gente discute. Já vou encerrar aqui, mas eu só vou fazer um posicionamento a respeito da Juliana, depois eu faço a oração e aí a gente parte para o culto, tá? Vai ser bem rápido. Júlio, você tem toda a razão, tá? De fato, porque olha só, a gente está falando de algo que é o cerne da Bíblia, que é o cerne das nossas vidas. Nós não estamos falando de... como eu falei, nós não estamos falando de uma simples injustiça que aconteceu. Injustiças acontecem no mundo aos montes, né? Pessoas inocentes morrerem, acontecem aos montes. O que aconteceu com Jesus Cristo é único porque é o que nos traz a salvação. Se eu tenho a certeza hoje de que eu tenho a vida eterna, é por causa unicamente de Jesus Cristo. E isso molda todas as minhas ações. Porque eu não posso ser detentor desse conhecimento e viver como eu vivia antes de saber isso. A minha vida tem que mudar, sim. Tem que se santificar, como você falou. E isso existe alguns sacrifícios, claro, ao nível humano, não ao nível do Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz, só Ele, só Deus podia ter feito. Deus em forma de homem, né? Melhor, a gente também não pode esquecer essa distinção do ser de Jesus Cristo ali. Nós já conversamos sobre as duas naturezas de Jesus. Mas, de fato, nós precisamos viver uma vida em novidade de vida o tempo todo. A gente precisa aprender, a gente não pode ficar na mesmice de tipo assim, eu sou salvo, então vou continuar vivendo. Eu sou imperfeito, vou continuar pecando. Só o que muda é a camisa que eu estou vestindo. Agora eu torço para o time de Jesus. Não é assim. A tua vida muda e ela vai girar em função desse conhecimento, do conhecimento de que você abraçou o senhorio do Senhor Jesus Cristo. Então, isso muda tudo. Você, se tinha a conduta de prática de algum pecado, você vai se esforçar, sim, para não fazer mais.
vai se abster de palavras indecorosas, vai se abster de companhias que não sejam edificantes, vai ler a palavra de Deus e vai dizer, não, peraí, eu estou fazendo errado, não é mais para fazer assim. Isso vai fazer toda a diferença na vida do você. Não faz sentido eu dizer para você que a gente só é seguidor de Jesus Cristo de boca, que a gente aceitou um dia e que a gente vai ficar na mesma. Não. E aí é aquele movimento pessoal. Deus nos trouxe a regeneração, nós fomos justificados pelo sacrifício de Jesus Cristo, e a partir de então a gente desenvolve a santificação, tendo aquilo que as outras pessoas vão dizer, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele crê no Senhor Jesus Cristo. Entendeu? E de fato, esse é o sacrifício que a gente precisa oferecer a ele. Algo do nível humano, mas que vai nos tornar mais santos perante ele. Né? Espero ter respondido bem a essa pergunta, porque faz toda. Esse é o cerne da nossa vida com o Senhor Jesus Cristo. Né? Isso daí que eu falei não foi direcionado para a Juliane, não foi direcionado para ninguém, foi direcionado para mim. Dia após dia eu tenho que ler as Escrituras e não ser a mesma pessoa que antes era, que não tinha um conhecimento. Né? Mas avançamos muito o horário e a gente vai precisar terminar, gente. Eu vou fazer a oração final e aí depois a gente nos despede para o culto, tá? Oremos então, meus irmãos. Pai querido, aqui na tua presença eu te agradeço por esse estudo precioso, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou ao meu coração, Senhor, primeiramente. E eu acho que a tua palavra age desse jeito, Senhor. Ela não age de uma maneira direcional, algo do tipo o instrutor falando ao instruídos coisas que o instruído precisa mudar. Não, Senhor. Começar pelo instrutor também, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor falou ao meu coração nesses estudos, Pai. Usou o texto de estudo do Dr. Spru, as tuas escrituras vivas, Pai, que moldam, Pai, as nossas vidas, Senhor. E eu venho te pedir que as nossas vidas, dia após dia, possam experimentar, Senhor, a transformação que é requerida, Pai, de nós, Senhor, uma vez que nós somos novas criaturas. Nos ajude, Pai, a exercer a santificação, Senhor, um trabalho que nós não podemos fazer com as nossas próprias forças, Senhor. Que o Teu Espírito esteja atuando no nosso meio, para que entendamos, Senhor, que nós precisamos ser diferentes no mundo, Pai. Muito obrigado, Senhor, por essa lição. Muito obrigado pelos presentes aqui, Senhor, e que nós possamos estar dia após dia moldando, Pai, o nosso pensamento conforme a Tua vontade, conforme aquilo que Tu nos revelaste através das Escrituras. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.